Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar aqui com vocês uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não se ligam e, gente, como é importante saber disso para conseguir realmente, de fato, conseguir emagrecer. Existe uma coisa chamada taxa metabólica basal. O que é isso? A taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que nós gastamos para ficar em repouso. Imagine então que você acordou e ficou deitada na cama, olhando para o teto sem fazer absolutamente nada durante o dia inteiro. A média feminina, a média, é entre 1.400 a 1.500 calorias. Vamos colocar 1.400 calorias em repouso. Depende do que? Da altura, do peso e da idade da mulher. Os homens é uma taxa metabólica muito maior. A gente está falando de uma média masculina de 2.000 calorias, dependendo também da altura, do peso e da idade do homem, tá? Mas tá, você acordou e ficou lá olhando para o teto o dia inteiro. Gastou 1.400 calorias. Esse é o teu TMB. Essa é a tua taxa metabólica basal. Como então estar em déficit calórico? Porque você já deve ter ouvido aquele termo, né? Para emagrecer, você precisa fazer déficit calórico. Tá, mas o que é isso, né? Ui, o que é isso? Basicamente é quanto de calorias você gasta em repouso, mais quanto de calorias você gasta no seu dia para trabalhar, para arrumar a casa, cuidar dos filhos, se você não tem filhos, para, enfim, viver sua vida, mais o quanto que você gasta de energia para se exercitar, que eu espero realmente que você se exercite, né? Então, quando a gente faz o cálculo dessas três informações, taxa metabólica basal, mais o dia, mais os exercícios, a gente tem ali uma média. Bom, eu, Kelly, a minha taxa, vou colocar como exemplo aqui para vocês, tá? A minha taxa metabólica basal é uma média de 1.600 calorias, porque também vai influenciar a quantidade de massa muscular que você tem no seu corpinho. Então, quanto mais massa muscular você tiver, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, ou seja, o seu gasto calórico em repouso. Hoje meu TMB está em 1.600 calorias. Eu me exercito todos os dias, então eu gasto ali uma média de 400 calorias. Então nós já estamos falando, meu Deus, de 2.000 calorias. E aí tem mais o que eu faço durante o dia, que eu vivo minha vida, eu trabalho, eu limpo a casa, enfim. Vamos colocar aí que minha taxa metabólica, né, do meu dia, perdão, é de 2.200 calorias. Para que a minha dieta seja focada para o emagrecimento, então eu tenho que consumir menos de 2.200 calorias. A, o ideal é que você consuma aí, dependendo da sua altura, peso e idade e realidade, umas 500 calorias a menos na sua dieta. Ou seja, se eu, Kelly, gasto 2.200 calorias no meu dia inteiro, somando basal, vida e exercícios, quer dizer que a minha dieta deveria ter ali uma média de 1.700 calorias para o emagrecimento. Nossa, deve estar agora assim explodindo a cabeça de vocês, porque é uma coisa aparentemente simples. Só que acontece o seguinte: imagina que a nossa taxa metabólica basal, o TMB, aquela que eu falei para vocês que vocês acordam e ficam deitadinhas na cama sem fazer nada, que é o que vocês gastam em repouso, seja uma fogueira que queima, e essa fogueira ela queima. Se você coloca lenha ruim nessa fogueira, o que acontece? Lenha úmida, lenha de péssima qualidade, essa fogueira tende a apagar. Então, trazendo para o meu exemplo, se eu me alimentar com coisas ruins, aquelas 1.600 calorias que é a minha taxa metabólica basal, que eu gasto em repouso, pode estar bem aquém do que eu estou imaginando. Eu posso estar gastando, sei lá, 1.200, 1.000. Por quê? A partir do momento que eu coloco uma lenha ruim nessa fogueira, ela não vai performar. E aí as pessoas falam assim para mim: nossa, eu como tão pouco e não emagreço. Ou eu como tão pouco e engordo. Eu acredito, porque é bem isso que está acontecendo. O ser humaninho tem ali uma coisa maravilhosa a favor dela, que é a taxa metabólica basal. E aí essa pessoa só vai lá e come o quê? Barrinha de proteína, biscoitinho fit, ou pior, né? Ou vai já se entope de açúcar, se entope de industrializados, frituras e tal. A taxa metabólica dessa pessoa, é claro que ela não vai ser tão performática quanto seria se ela fosse uma pessoa 90% do tempo mais saudável. Então entenda uma coisa: comida natural, o que a natureza te fornece, é a melhor opção para você emagrecer. E você comer pouco não quer dizer que você está certa e nem quer dizer que você vai emagrecer.
Porque comer pouco é a mesma coisa, é fazer com que a fogueira da sua taxa metabólica basal se apague. Por quê? Ou enfraqueça. Por quê? O seu corpo, inteligente do jeito que ele é, ele vai pensar que você está em perigo, ou que você está numa selva, num deserto, e você precisa economizar energia. E aí a questão, quanto menos você come, menos você performa na sua taxa metabólica. Mais economia dessa taxa o teu corpo vai induzir a fazer, porque ele não sabe quando que você vai comer novamente. Então comer pouco, gente, às vezes pode sim engordar, porque daí você está comendo pouquinho e você não está conseguindo fazer com que o seu corpo responda bem àqueles estímulos. Imagina só, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você na vida tenha o costume de comer bolachinha de água e sal, né? Ah, não, de noite eu não janto, eu como ali 3 bolachinhas de água e sal. Nossa, com um patezinho, nossa, que interessante. 3 bolachinhas de água e sal possuem uma média ali de 100 calorias e 25 gramas de carboidrato nas 3. 120 gramas de batata doce possui basicamente as mesmas calorias, uma média de 100, 110 calorias, 23 gramas de carboidrato na sua composição toda. Ou seja, comer 3 bolachinhas de água e sal equivale a comer 120 gramas de batata doce. E tem os seres que me dizem que carboidrato engorda, carboidrato ruim engorda, e é o que você come o dia inteiro que engorda e não à noite. Quanto mais alimentos naturais você tiver na sua alimentação, na sua rotina, mais você vai ter chances de emagrecer. E é claro, gente, por favor, eu não tô aqui dizendo também que só come natural e você emagrece, porque não, tudo é questão de quantidade. Só que uma coisa é você emagrecer comendo comida de verdade, comida natural, que a natureza te fornece. Outra coisa é você emagrecer comendo barrinhas de proteínas e suplementos de academia, porque por mais que seja déficit calórico em ambos os casos, você vai estar com mais qualidade nutricional com a sua alimentação mais natural possível. Mas só voltando aqui ao exemplo da batata doce com as bolachinhas de água e sal, as pessoas se enganam achando que comer pouquinho é o melhor caminho, mas não. Comida industrializada possui alto teor de calorias e carboidratos e pouco volume, pouca saciedade, enquanto que uma comida natural possui um valor nutricional muito superior, baixa caloria e muito volume e muita saciedade. Então, invista na sua vida, não precisa nem pagar nutricionista, pagar a mentoria para poder fazer escolhas melhores no seu dia. É essa a questão. Teve uma menina que falou comigo essa semana, ela falou assim, Kelly, eu não tenho hoje condições financeiras de iniciar a sua mentoria, mas quando der vai rolar. E eu falei assim, beleza, mas agora você já consegue fazer essas escolhas na sua alimentação. O mesmo trabalho que você tem de pedir uma pizza no iFood, você tem de pedir um prato de arroz, feijão e carne. Então, essa é a questão. O que vocês estão escolhendo diariamente na alimentação de vocês? É comer um biscoitinho ali, 3 biscoitinhos fit, que tem um monte de carboidrato, não tem açúcar, não tem isso, tem um monte de carboidrato e gordura, ao invés de comer ali um lanche da tarde com batata doce, frango, ou um pão, um sanduíche de integral de atum. As pessoas têm medo de comer, querem comer pouquinho, mas elas nem imaginam o quanto que esse pouquinho possui calorias e carboidratos. E aí o que acontece? Não emagrece ou engorda, que é o caso que eu falei lá. Ó, o avião passando, por isso que eu falei que eu ia colocar esse fone. Que é o que eu falei lá no início com relação a, eu como tão pouquinho e não emagreço, ou eu como tão pouquinho e engordo, porque isso está investindo em coisas erradas, está investindo em alimentos que não são bons, não vão propiciar emagrecimento, não são naturais e a tendência é só dar errado. Então, a melhor estratégia que você pode adotar para a sua dieta é a seguinte. Primeiro, déficit calórico. Tenha noção do quanto que você gasta em repouso, o quanto que você gasta no dia e o quanto que você gasta treinando. Segundo, opte por alimentos naturais. Arroz, feijão, batatas, vegetais, ovos, carnes, frutas. Isso que é comida. Ai, Kelly, mas você não come nada de industrializado? Como? Eu como pão integral, eu como massa integral, mas são coisas que eu busco, né, o menos pior possível, porque a minha semana em geral eu faço tudo o melhor que eu posso para que eu tenha créditos no final de semana de comer alguma coisa fora. E não tem problema, não estou dizendo aqui que a gente nunca mais vai comer, que nem tá certo, que tá errado vocês comerem, mas vocês vivem da regra ou vocês vivem da exceção? Essa é a questão. Bom, esse vídeo por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês
como organizar as metas do emagrecimento. Essa aula é muito legal, então não perca, porque isso vai ser primordial para você já começar e ter um resultado incrível no seu emagrecimento. Não esquece de seguir meu Instagram, kellyvilelap, @kellyvilelap. Lá tem stories diários, tem dicas diárias no feed também. E é isso.